Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai conversar sobre o ego, sobre as armadilhas do ego, né? E como que a gente faz para tentar se libertar disso, para tentar fazer com que o ego não nos domine, porque um dos grandes causadores da não eficiência da ressonância harmônica é o ego. É por causa dele que a gente sofre tantas catarses, é por causa dele que a gente acaba muitas vezes abandonando o processo, tem muita gente que desiste e não sabe exatamente o motivo, né? Fica com medo. Mas antes de me avançar, né, eu já vou dizendo para vocês que o ego, ele nada mais é do que o nosso grande desafio na ressonância harmônica. Então vamos ao primeiro tópico. O que é o ego? O que ele faz? Como que a gente faz para se livrar dele, né? Vamos por partes. Primeiro eu vou falar para vocês o que ele é. O ego nada mais é do que aquilo que você quer fazer ao invés do que deve fazer. Então vamos supor, você tem uma escolha. Você tem dois caminhos para trilhar. O caminho A, ele vai te trazer mais trabalho, mais demora, mas você sabe que por ele, por mais que demore, é o melhor caminho. E tem o caminho B, que é o caminho mais fácil, é mais rápido, o seu resultado ele vai vir de forma mais rápida, só que você não tem certeza se esse é o certo. O ego vai te levar para o caminho B. O ego vai te levar para o caminho que é mais fácil, o caminho que você vai por impulso, não vai deixar você pensar muito bem. Enquanto o caminho A seria guiado pela sua consciência, pela sua centelha, vamos dizer assim, né? E essa é uma das formas do ego de te trapacear. O ego é o maior defensor do eu físico. Então, quanto mais você avança nessa vida de expansão da consciência, em descobrir o caminho da sua consciência, para expandir a consciência e tudo mais, ele vai tentar te puxar a todo custo para você voltar de onde você veio. Ele vai tentar o tempo todo te sabotar. Não é interessante para o ego o seu desenvolvimento, porque o ego, quanto mais você deixa ele para trás, maior desenvolvimento você vai ter. Segundo o professor Hélio Couto, o ego é o maior defensor da sua personalidade. Não existe resultado sem mudança. Quando você muda, você tem que deixar o seu ego para trás. E aí a sua personalidade começa a gritar: peraí, ela nunca foi assim. Ela nunca foi assim, eu não quero que ela mude, porque se ela mudar, ela vai me abandonar. Essa é a voz do ego falando com você. Se você mudar, você vai deixar de ser quem você é para dar voz à sua consciência, para dar voz ao seu eu interior, o seu eu maior. E você vai ter mudanças. Essas mudanças, elas são inevitáveis. E o resultado só vem através de mudanças. Você não consegue resultados de outras formas. Então, o seu ego, ele não quer que você saia da sua zona de conforto. Seu ego, ele é o maior incentivador do seu modo reptiliano. O que é esse modo reptiliano? Esse modo reptiliano é quando você não pensa para agir. Você simplesmente age por impulso. Enquanto a voz da sua consciência, o seu eu maior, a sua centelha divina, vai te guiar para um lado onde é menos racional. É onde você vai estar pensando antes de agir, onde você vai ter o controle das suas emoções, para você ter a maior capacidade de tomada de decisão. O seu ego, ele não quer que você pense, ele não quer que você veja quais são todos os lados disponíveis, todas as faces disponíveis de uma escolha. Ele quer que você tome aquela escolha de maior risco, desde que seja mais rápida, e acabou. E como que ele faz isso? Através dos sentimentos e emoções. Como que o ego se manifesta? Como eu já falei, através dos sentimentos e emoções. Então, a primeira coisa, autossabotagem. Você se sente uma pessoa que se sabota? Você vê ali alguma coisa que você quer, vamos supor que você quer um emprego novo, aí você pensa, mas quem é que vai me dar emprego? Eu não tenho experiência, eu não sou da área que eu quero buscar emprego, eu não tenho uma faculdade, eu não vou conseguir. Essa sua voz no interior falando para você tudo isso que você não é o seu ego. Ele vem através de forma de autossabotagem. Bem, no meu caso, isso é muito latente. Como a gente está como a gente está na expansão da consciência, nesses estudos, é um caminho muito solitário. Eu acho que eu já até comentei com vocês em outros vídeos. É muito solitário. E aí você pensa, nossa, eu queria tanto comentar com alguém, eu queria conversar com alguém. Então, o seu ego, o que ele faz? Ele faz com que você se sinta sozinho, se auto-sabote e volte para o lugar de onde você estava. Por quê?
Essa história de, ai, eu dependo dos meus amigos, eu dependo da minha família, eu quero ter alguém comigo nessa jornada, isso é autossabotagem. Você não precisa de ninguém. Você precisa se conhecer. Você precisa expandir. E aí o seu ego ele vai tentando te segurar, com vários motivos ali. Essa é uma das formas também de autossabotagem. Segunda coisa, agressividade. O seu ego ele vem também em forma de agressividade. Então, às vezes, você responde de maneira ríspida às pessoas, você é ignorante, você é grosso. Eu fui muitas vezes assim, estou tentando melhorar. Então, essa é uma das formas de ter o ego elevado. Ou quando alguém me te dá um bom dia, você já começa, bom dia? Como bom dia? Hoje o dia acordou terrível. Hoje eu acordei com o pé esquerdo e tarará, tarará, tarará. Agressividade. Terceiro ponto, o medo. O medo, para mim, é o principal. O medo é a forma onde o ego mais se manifesta. É o medo de uma nova jornada, é através de um medo de dirigir, é através de um medo de altura que te faz... Esses tipos de coisas vão fazendo com que você se afaste das suas vontades. Ah, eu quero tanto a minha independência, eu queria tanto um carro, mas eu morro de medo de dirigir. Ah, eu queria tanto viver as emoções de ir num parque de diversões, mas eu tenho medo de altura. Eu queria voar de avião, mas eu tenho medo de altura. Você tá percebendo que o medo, ele também é uma forma de ego? Ele faz com que você se afaste das suas vontades, daquelas experiências maravilhosas que você poderia viver, só que você não vive porque você tem medo? Outra forma de ego, compulsão. Então, quando você tá nervoso, compulsão alimentar, pulsão por compras. Então você compra para se sentir bem, para se sentir independente, e aí você se enfia um monte de dívidas e você não consegue saber de onde que saiu essas dívidas todas. É a compulsão, é quando você compra ou faz um uso de alguma coisa de maneira desenfreada, sem pensar nas consequências e de forma exagerada. Outra forma gravíssima de manifestação do ego é a entropia psíquica. A entropia, ela é... Vamos pensar naquele ditado popular. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não existe isso? Né? Mente vazia, oficina do diabo, enfim. Quando você não tá pensando em nada, é quando você não tá focado em nada e começa a vir os pensamentos negativos. Então você tá ali, às vezes, vivendo o seu dia, pensando em algo que você quer muito, e aí você pensa, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não sou o suficiente, eu não basto, eu não consigo avançar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sou inteligente, porque eu não sou bonito, enfim. Vários pensamentos negativos porque você não está focado no seu real objetivo. Você está ali tentando gerar desculpas para não conseguir aquilo que você quer. E aí você vai buscando e se machucando e dando voz ao seu ego. Assim como a superstição. A superstição, ela é uma coisa muito engraçada, né? É aquela história de, eu já acordei com o pé esquerdo, então eu já sei que o meu dia não vai dar certo. Eu não passo debaixo da escada em sexta-feira 13, enfim. Eu não cruzo com gato preto, porque não dá sorte, né? Coitado do gatinho, não tem nada a ver com isso. Um exemplo que aconteceu aqui na minha casa. A gente tava todo mundo na cozinha fazendo bolinho de chuva. E aí, o pessoal tava fritando o bolinho, e aí eu queria pegar um, né? Falei, gente, vou pegar um aqui. Aí já começaram a berrar comigo. Não vai pegar nada. Tem que esperar fritar todos pra depois você pegar, porque senão os bolinhos todos vão desandar. Peraí, gente, mas quem ensinou isso? Minha mãe ensinou, que a mãe dela ensinou, que a mãe dela ensinou. Então é uma superstição que vem de gerações. E aí eu perguntei, mas cadê a comprovação disso? Né? Como você sabe disso? Não, eu não sei. É porque a minha mãe me ensinou assim. Então, para vocês verem que é uma coisa que vem de gerações. Às vezes, você não sabe nem a origem da superstição. Você não sabe, você só sabe que tem que ser assim porque a sua avó ensinou para sua mãe e a sua mãe ensinou para você. É muito louco, né? Então, a superstição, ela também é uma forma de ego. Ela também é uma forma de te afastar daquilo que deve ser feito, que você quer fazer da forma correta, para você buscar uma justificativa em não fazer. O que a gente precisa entender em relação ao ego é que ele não quer que a gente saia da zona de conforto. A zona de conforto para o ego é confortável. É boa, é conhecida, então ele não quer que a gente saia dessa zona. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente começa a ver a vida e outras questões por outras perspectivas. E conseguindo ver dessa forma, a gente vê novas escolhas,
novos horizontes, novos caminhos. E isso não é interessante para o ego. O ego quer te manter do jeito que você é. Ele não quer que a ressonância trabalhe. Por isso que ele é o grande inimigo da ressonância. Podem observar, tudo isso que eu falei até agora é motivo, é sintoma de catarse. Eu ouço muitas pessoas falarem: ai, Jéssica, eu tô em catarse na ressonância harmônica, então eu tô muito agressiva, eu tô muito introspectiva, eu não quero lidar com as pessoas, eu não quero falar com ninguém, porque se eu falar eu vou ser grosseira. Eu tô me sentindo insuficiente, tô me sentindo fraca, não quero fazer nada, não quero trabalhar, não quero correr atrás dos meus sonhos, tô tentando me recolher ao máximo, não quero sair na rua, tô com medo, comecei a comer mais, engordei, tô com compulsão alimentar ou compulsão por gastar dinheiro, compulsão por compras. Eu mesma já tive várias dessas catarses, várias, entre outras, mas essas também me pegaram bastante. E quando eu entendi que tudo isso que eu estava vivendo era uma maneira do ego se manifestar dentro de mim, falei, opa, peraí, quem controla isso aqui sou eu, não é o ego. Quem controla isso aqui é a minha consciência. Então, gente, quanto mais dessas manifestações de ego você tem dentro de você, significa que você está apegado à matéria. Significa que você está apegado ao seu ego e que você não está conseguindo sair da sua zona de conforto. É por isso que a briga da ressonância é muita. É por isso que vem as catarses, porque a onda da ressonância está entrando em você e quando ela tenta acessar alguma coisa ali que seria motivo de mudança, o seu ego vem e fala, não, aqui não. Aqui você não vai mexer, não interessa, quem manda aqui sou eu. E aí a ressonância fica brigando com esse ego e nessa briga você tem as catarses, sejam físicas, emocionais e afins. A catarse vem onde precisa ter mudança. Então, se a sua catarse é financeira, se a sua catarse é emocional, identifique aonde você está tendo catarse e mude em cima disso. Tudo pela perspectiva ampla, saia da situação e pensa, o que eu faria se eu não estivesse nessa situação? Comece a questionar o universo. Isso nos traz para o terceiro tema. Por que o ego impede que a ressonância avance na gente? Foi exatamente isso que eu falei. O ego impede esse avanço porque a ressonância é uma ferramenta de expansão da consciência. Ela busca equilibrar a sua vibração. Então vamos supor, vamos pensar numa escada. Lá embaixo, no primeiro degrau, está o seu eu físico. Enquanto no último degrau está o seu eu maior. Quanto mais baixo você estiver nessa escada, mais o ego vai agir dentro de você. Então, vamos supor que você está ali no primeiro degrauzinho. Você é o seu eu físico. Para você, tudo é matéria. Para você, você vai conseguir somente avançar na sua vida quando você tiver dinheiro. É isso que importa para você. Você primeiro quer resolver a sua vida financeira para depois pensar nos outros objetivos. Enfim, você está ali embaixo. A ressonância ela vai te fazendo subir degrau por degrau para você entrar em contato com o todo e conseguir o seu equilíbrio vibracional. Quanto mais você luta para subir nesses degraus, é porque o seu ego está ali enchendo a sua cabeça de coisa. Então você sobe um degrau, aí vem o seu ego e ele começa a agir com a forma mais forte em cima de você. Você sobe o segundo degrau, o ego vem e ele tenta te sabotar o tempo inteiro. Então não ache que em algum dia na sua vida você vai simplesmente não dar ouvido ao ego. Ele vai estar sempre ali presente. Só que a hora que você identificar, você vai conseguir remover isso. Falar, peraí, essa não é a minha voz, essa é a voz do meu ego. Sabendo diferenciar, você vai saber qual decisão tomar. Então ele vai estar sempre te testando, ele vai estar sempre tentando te puxar para trás. A ressonância, ela vai fazer com que cada degrauzinho que você suba, você consiga entender mais sobre as infinitas possibilidades. Ela vai fazer você se despir dessas crenças limitantes, se despir desse ego e conhecer que você é o co-criador da sua vida. E reconhecer que você é capaz de acessar as infinitas possibilidades. Mas para isso, você precisa se despir do ego. Ou seja, não dar ouvido para o seu medo, para a sua agressividade, para a sua autossabotagem. A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir identificar quando é o seu ego falando e quando é a sua centelha falando. Quando for o seu ego, você precisa despir-se dessa fala. O todo, lá em cima na escada, ele é tudo. Nele não existe ego. Nele não existe. Então, por isso
que cada vez que a gente se aproxima mais do todo, a gente possui menos ego. É por isso que é importante a gente subir nessa escada, porque quanto mais a gente sobe, menos voz ao ego a gente vai dar. Por isso que a ressonância ela é tão importante. Conforme você vai se livrando desses paradigmas, dessas crenças limitantes, você vai entrando em maior contato com o todo. Quanto mais a ressonância entra em você, maior é a limpeza. E é aí que vem o choque que eu falei para vocês. Quanto maior esse choque, significa que você está mais preso ao seu eu físico. Você ainda está lá no primeiro degrau. E isso não é bom para você. Se você quer a mudança, você precisa de esforço. E o esforço é se despir das próprias crenças, é se despir de quem você é se despir do seu eu inferior. É se deixar levar, esquece a matéria, esquece tudo aquilo que é físico. Então, agora vem a melhor parte. Como que eu faço para deixar o meu ego lá embaixo e ir subindo nessa escada? Como eu já falei para vocês, o que a gente tem que olhar é, primeira coisa, identifique o sentimento sobre aquela situação. Então, vamos supor, você está começando um negócio. Você está ali pensando o que eu vou fazer, como que eu faço para conseguir clientes, empreender é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho expertise, eu não sou do business, eu não sou uma pessoa que consegue ganhar dinheiro com vendas, eu não consigo clientes, eu tenho vergonha daquilo que eu faço, eu não consigo divulgar, eu não gosto de ter que bater na porta das pessoas para procurar compradores, eu tenho vergonha de importunar as pessoas, eu acho que o meu serviço não é suficiente. Você viu quantas formas de pensamentos negativos você está criando? Gente, isso que eu tô falando para vocês são coisas que eu já criei dentro de mim. Eu trabalho com empreendedorismo, nesse momento eu tô buscando outras coisas na minha vida e eu sei como é conflitante, você quer uma coisa, mas o seu pensamento ele fala outras para você. Ele faz de tudo para te deixar lá no chão. Olhe a situação de fora. Identifique o sentimento a ser resolvido. E aí você pode começar com as técnicas. Primeira técnica que eu uso bastante, Ho'oponopono. Eu vou no Ho'oponopono direto ao ponto. Aprendi com a Beth Russo. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo o canal dela. É sensacional. Ela tem práticas ótimas de Ho'oponopono e a limpeza vai direto ao ponto. Então identifica qual é o sentimento que você está sentindo nessa situação. Vamos supor que é medo. Medo, abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E repete a quantidade de vezes em que você se sentir bem. Outra técnica, meditação de conexão com a sua centelha divina. Quanto mais perto do todo, menor é o ego. Quanto mais perto do seu eu maior e do todo, menor é o ego. Então, quanto mais você se conecta com a sua centelha divina, menor vai ser o seu ego. Não tem como você ter a sua centelha divina perto de você o tempo todo e ser movido pelo ego. Não tem como. Ou você vai estar mais perto de um ou mais perto do outro. O equilíbrio vibracional é onde você dá mais voz para a sua centelha divina, para a sua consciência, do que para o seu ego. Então, busque uma rotina de meditação. Tem várias meditações sensacionais por aí, caso você tenha dificuldade no início, de se adaptar com meditações sem uma música, sem um mantra, sem ser uma meditação guiada. Comece dessa forma. Depois você vai tentando meditar sozinho, porque esse é o melhor caminho também. Busque por conteúdos de transmutação mental. A transmutação mental, ela faz com que você saia de uma polaridade negativa e vá para uma polaridade positiva. É a mesma coisa do que essa escada que eu falei para vocês. A polaridade positiva em 100%, ela tá lá junto com o todo, e a polaridade negativa, ela tá ali embaixo junto com o seu ego e o seu eu físico. Quando você aprende a mudar a sua polaridade, você encontra o equilíbrio emocional e vibracional. A polaridade ela tem vários níveis, então ela vai funcionar dessa forma. Não é ou eu tô triste ou eu tô feliz, não. Você vai aumentando a sua escala vibracional dentro dessa escala de polaridade. Então, tem momentos em que você vai estar um pouco mais para um lado, onde você está preocupado, onde você está, enfim, triste, mas tem dias que você vai estar numa polaridade maior. O que você tem que buscar é o equilíbrio. É você conseguir agir com a transmutação mental para que as coisas que aconteçam fora do seu ambiente não te atinjam. Então, vamos supor, você está ali vivendo sua vida tranquilamente
E aí você acorda e logo cedo você vê no noticiário uma tragédia muito grande num estado, num país, enfim. E aquilo te deixa profundamente triste. É triste, é uma situação preocupante, sim, mas você não pode deixar aquilo determinar o resto do seu dia. Isso significa que você está descontrolado. Significa que você está suscetível à mudança de polaridade. Então, o seu dia ia começar muito bem. E aí você recebe uma notícia que você já muda o seu dia 100%. O dia começa triste. A mesma coisa quando você acorda e você vê, putz, tá chovendo. Não acredito que eu vou ter que sair na chuva, eu não tenho carro, o meu carro tá quebrado, eu não tenho guarda-chuva, enfim. E aí você começa a pensar um monte de coisa negativa e o seu dia já começa triste. Então, o que você tem que fazer é buscar o equilíbrio, busque conteúdos de transmutação mental, para que você consiga também equilibrar tudo e fazer com que, na verdade, essas situações que acontecem, essas situações cotidianas não te atinjam. Você passe por cima disso e pense, ok, está chovendo, apesar disso, vai ser um belo dia. Você não pode deixar com que essas situações determinem o seu dia e a sua vida. Independente se você está envolvido nesse contexto ou não, você tem que passar por cima das situações ruins que te acontecem. Quando você consegue se manter equilibrado emocionalmente em cima de situações assim, você consegue se unir ao todo de maneira mais eficiente. E quando você se une ao todo, significa que você está deixando o seu ego lá para baixo. Então busque a união com a sua centelha divina, a conexão com a sua centelha divina, com o todo, com aquilo que você acreditar. Porque é nisso que você pode se apegar para deixar o seu ego lá para trás. Gente, está tudo conectado. Tudo conectado. Não faz sentido? Quanto mais você está conecto com a sua centelha divina, com o todo, menor vai ser a sua parcela de ego dentro de você. Menor vai ser o ego que você vai deixar aflorar. Você dando voz à sua centelha, você vai dar menos voz ao ego. Outra coisa que você pode fazer também, mantenha o foco em um objetivo. O seu objetivo é a expansão da consciência, então mantenha o seu foco nesse objetivo. Não deixe com que ideias de fora, com que ideias como medo, como agressividade, como autossabotagem, dominem você. Porque quando isso começa a não te dominar, significa que você está subindo mais uma vez na escada em conexão ao todo. Uma técnica que é ótima, que eu aprendi com o professor Hélio Couto no Caminho das Palestras, e ele também fala no manual da RH, é a história daquele cancelado, 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 né? Para quem é ressonante, quem já assiste o Caminho das Palestras já deve ter ouvido falar. Nada mais é do que você tá ali vivendo seu dia mais uma vez, e aí você identifica um pensamento que tá te sabotando, ou você identifica um pensamento ruim. Você aceita aquele pensamento e fala cancelado, cancelado, cancelado. E na hora você já muda o pensamento para algo bom em relação a isso. Então vamos supor, eu quero fazer algumas coisas para vender, tô precisando de uma grana extra. Mas eu não sei fazer nada, eu vou ter que aprender, vou ter que gastar dinheiro para aprender, vou ter que gastar dinheiro com material, ninguém vai querer comprar, eu não presto para isso. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu vou conseguir sim, eu sou capaz, ninguém começa já sabendo tudo, eu vou conseguir, eu tenho certeza que para mim será de grande valia esse conhecimento e essas vendas vão me trazer aquilo que eu quero, que é uma grana extra. Então, gente, existem inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades e coisas para você fazer para deixar o seu ego para lá. É difícil, eu sei, no começo dá mais trabalho. Essa questão agora do cancelado, 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 no começo é terrível, porque você pensa quantos mil pensamentos eu tive nesse dia, ou me deixei dominar. É costume, gente. Começa hoje, amanhã de novo, e vai assim. Quanto mais você faz, vira rotina. Essa rotina, ela vai determinar depois como você vai reagir em situações. Então, por isso que a rotina é importante, né? Uma rotina de exercícios, uma rotina de pensamentos. Então, gente, vamos buscar essa rotina positiva para a gente cada vez mais subir os degraus em conexão ao todo, em conexão à nossa centelha. É muito importante que você não desista no processo. A jornada é solitária muitas vezes, mas você não precisa de ninguém, tá tudo dentro de você. Não fique pensando que você precisa de alguém para te dar um aval, para te mostrar que você está indo no caminho certo. Não, você não precisa. Você só precisa de você.
Tá tudo dentro de você. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo de seguir a sua trajetória naquilo que for. Você vai fazer o bem para as pessoas e você vai colher o bem. É assim que funciona, gente. Ouça menos o seu ego para que você consiga desenvolver cada vez mais a sua conexão com o todo e com a sua centelha divina. Então, eu espero que você tenha muita boa sorte nessa jornada, que você não desista. E, galera, eu sempre esqueço de pedir isso pra vocês. Por favor, caso vocês gostem, se inscrevam no canal. Eu vou estar sempre postando conteúdos aqui dessa maneira pra vocês. Deixem seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. E também agora eu vou começar a postar o Conselho do Tarô da semana. Eu vou tirar ali 2, 3 cartinhas pra gente ver como que vai ser a nossa semana e a gente ter o melhor aconselhamento possível para levar essa semana com a melhor leveza e a melhor tranquilidade para que a gente consiga realizar os nossos objetivos, tá bom? Então, um beijo para vocês e tchau, tchau!